Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Estou aqui para trazer novidades da prova de hoje, né? Fui lá fazer a prova de Santana de Parnaíba para supervisor e também fiz a prova de Sociologia. Então eu vou comentar aqui com vocês as questões, né, de legislação municipal e contar um pouco da minha estratégia para essa prova, né? Eu que fiz concurso recentemente para supervisor lá em Peruíbe, e a minha estratégia em Peruíbe foi ter o melhor desempenho possível em raciocínio lógico, né, o que eu consegui, e também português. E aí eu consegui ficar em quarto lugar. Depois tinha a estratégia da dissertativa, né? Na dissertativa eu fiquei em segundo, só 5 passaram na dissertativa e provavelmente eu devo encabeçar a lista geral lá. Vamos ver como vai ficar o resultado, né? E nessa de Santana de Parnaíba, qual foi a minha estratégia? Não errar nenhuma de legislação municipal. Por quê? Porque eu tinha certeza, né? E todo mundo que teria 5 questões na prova e é uma legislação só. Então eu optei por essa estratégia de não tentar errar e cumprir, né? Não errei nenhuma de legislação e vou corrigir aqui com vocês. Por que eu falo isso? Estou falando um pouco da estratégia aqui, porque é importante quando a gente vai fazer uma prova e essa correção serve para quem vai fazer provas aí de Santana de Parnaíba, né? Porque essa lei sempre cai. É interessante você, quando for fazer uma prova, ter uma estratégia, pensar, né? Uma estratégia. Então eu vou corrigir as questões de hoje, comentar aqui elas item por item. Tá? Então vamos lá, a primeira da manhã, né, que foi para supervisor e demais cargos de manhã, vice-diretor, diz o seguinte: de acordo, né, desculpa aí a imagem, não vai ficar tão boa porque é uma foto, né? Lembrando que se você quiser colaborar com o canal, tem o Valeu aí para você ajudar. Nessa semana também vamos apresentar um novo parceiro, né? E sempre os parceiros são empresas que ajudam o canal a fazer vídeos e colocar mais conteúdos para vocês sem custo. Então olha lá, de acordo com a Lei Complementar número 34 de 2011, far-se-á em caráter efetivo quando decorrente de concurso público em comissão para cargos de confiança. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Como é uma foto, né, já tem aqui a letra A marcadinha, nomeação, o gabarito é nomeação. Por quê, gente? Eu sempre falo nas aulas que tem 2 formas de acessar o cargo público. Em geral, por concurso público, sempre, né? Mas também tem os cargos em comissão. Então, quando você tem lá alguém que passa num concurso, ele é nomeado, e alguém em cargo comissionado, por exemplo, um secretário, né? Alguém que vai ter um cargo de confiança lá em comissão, né? Readaptação, não. O Instituto da Readaptação é quando a pessoa não está ali mais apta para exercer as suas funções e aí ela é readaptada. Aposentadoria não, né? Não, porque a aposentadoria far-se-á em caráter não. E recondução também não. Recondução é quando uma das possibilidades da recondução é você ser inabilitado no estágio probatório e aí você é reconduzido ao cargo anterior que você estava. Por exemplo, se você era professor de Santana de Parnaíba, foi para a direção, de repente não foi habilitado lá no estágio probatório na direção, você é reconduzido ao cargo de professor, tá? Então aqui, ó, a nomeação far-se-á em caráter efetivo quando decorrente de concurso público, artigo 15, e em comissão para cargos de confiança. E o artigo 16 diz assim: a nomeação para cargo efetivo depende da prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade, né? Então, a questão A foi a questão número 11 da prova da manhã, gabarito letra A, de amor, né? Vamos para número 12, de acordo com a Lei Complementar número 34, o tempo de férias será reduzido quando o servidor contar no período aquisitivo com as seguintes faltas. E eu sempre falo, olha, Banco Instituto Mais gosta de número, né?
E aí caiu aqui, ó, de 6 a 14 faltas, gozará 24 dias, de 15 a 24, gozará 18, de 25 a 32, gozará 12 dias, faltas superiores a 32 dias não consecutivos no período de um ano implicarão na perda de férias correspondentes. Muita gente confundiu aqui esse item 4, porque falou, se a pessoa passar 30 dias, ela é inassiduidade, né, habitual. Só que, gente, a pessoa pode ter inassiduidade habitual, ela vai ter que responder um processo administrativo, mas enquanto isso a vida de servidor dela segue. Então, as férias ela perde as férias, né? Então, olha só, é o correto que se afirma em 1, 2, 3 e 4. E aí, a letra D, de dado, né? Pessoal, eu, por exemplo, fiz uma relação aqui para lembrar disso, né? Eu falava 6, começa com 6. E a redução aqui, ó, entre os dias é sempre de 6, ó, de 24 para 18, de 18 para 12, né? Aí eu lembrei aqui, ó, do 14, que aqui é igual 14 é 24, né? O último dígito aqui. Eu faço umas associações malucas, né? Mas aí eu lembrei, aí eu fiz a tabelinha, pum, eu falei, bateu, é 1, 2, 3 e 4, e aqui tá a lei, né? O artigo 117, ó, o tempo de férias será reduzido quando o servidor contar no período aquisitivo com as seguintes faltas. De 6 a 14, gozará 24 dias. De 15 a 24, gozará 18. De 25 a 32, gozará 12 dias. Faltas superiores a 30 dias não consecutivos no período de um ano implicarão na perda das férias correspondentes, né? Então, fiz a associação lá para lembrar os números, né? Então, poxa, começa com 6 a descontar. E aqui cai de 6 em 6, ó. 24, 18, 12. Aí eu, já tinha essa tabelinha e o começo na minha cabeça. Aí foi fácil depois o restante, tá? Vamos lá para número 13. Desculpa, saiu aqui a coisa da câmera, né? Então, bom, 13. De acordo com a Lei Complementar número 34 de 2011, né? Aí vem lá, a licença concedida dentro de 30 dias do término de outra da mesma espécie não será considerada como prorrogação. Aqui o certo é será, né? Será e não é 30 dias aqui, né? É 60. Então, aqui tá errado, aqui tá errado. B, o servidor em gozo de licença deverá comunicar à chefia o local onde possa ser encontrado. Gabarito é letra B de bola, tá? Letra B de bola é exatamente isso. Por quê? O trabalho noturno terá remuneração acrescida de 50% sobre a hora diurna, não é 25%, e não é sobre a hora diurna, é a hora noturna, né? E D, na hipótese de ser constatada durante o estágio probatório incapacidade física ou mental, mesmo que parcial para o exercício das atribuições do cargo, o servidor terá direito à readaptação. Não, o estatuto a Lei 34 diz, né, que se você tiver uma questão de readaptação no estágio probatório, você é inabilitado, né, no estágio probatório. Não tem direito à readaptação no estágio probatório, tá? Então, eu fui eliminando, né? Eliminei a D, eliminei a C, eliminei a A, portanto, letra B de bola, tá? E aí, vou mostrar aqui para vocês a lei, né? Artigo 91, terminada a licença, o servidor... Não é essa aqui, né? Não é aqui, ó, sim, é essa mesmo. É porque tinha outra questão, ó, a licença concedida, tal, será considerada assim, 30 dias, né? É 30 dias mesmo, eu falei 60 não, é 30 dias. 30 dias, aqui tá certo, tá? 30 dias, né? Eu confundi com outra coisa de 60. Mas aqui, ó, licença concedida dentro de 30 dias do término da outra mesma será considerada como prorrogação. Aqui estava como não prorrogação, né? Quase que eu me atrapalhei aqui nas de 60, né? Terminada a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício do cargo, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, né? E aqui, ó, o servidor em gozo de licença deverá comunicar à chefia o local onde possa ser encontrado, parágrafo 3 do artigo 91, tá? Então, aqui é 30, tá, gente? Tá certinho mesmo. O que não tá certo aqui é o não, né? E os demais aqui que eu comentei. Então, aqui é letra B de bola, né?
Eu tô fazendo várias legislações, gente, às vezes eu fico maluco. Tô fazendo São José dos Pinhais, vou fazer Belo Horizonte, e às vezes vai dando um nó na cabeça, porque começa a entrar um monte de legislação na mente. De acordo com a lei complementar, a questão 14, né? Número 34 de 2011, cessando as razões do afastamento ou terminando o prazo da licença, o servidor reassumirá o exercício de seu cargo no prazo de, sob pena de ser demitido por abandono de cargo. Aqui a letra D, né? A letra A é 30, a letra B é 20, a letra C é 15 e a letra D é 7, tá? É que a câmera saiu aqui a marca d'água aqui que eu não consegui tirar. Bom, essa questão, gente, eu vou falar para vocês que ela está imprecisa, né? Por que ela está imprecisa? Porque ela não falou qual era essa licença, né? E embora dentro das alternativas não caberia outra que não 30, tá? Não caberia outra que não 30, mas poderia ter citado, porque eu vou mostrar para vocês, ó, é o artigo 111. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para o exercício do cargo, emprego ou função pública como servidor civil ou militar em localidade cuja distância tem acima de 200 quilômetros do município de Santana de Parnaíba. Então, vou dar aqui um exemplo. A pessoa é casada com um militar e ele foi deslocado para outra cidade, por exemplo, o Amazonas, né? Rio de Janeiro, Ceará. Então, tem mais de 200 quilômetros, certo? Aí tem a licença, essa licença sem remuneração para acompanhar o cônjuge, né? Ou a esposa tem um cargo de diplomata, e, enfim, também pode acontecer. E a licença será concedida, né, durante 2 anos e tal. Cessando as razões do afastamento ou terminando o prazo da licença, o servidor reassumirá o exercício de seu cargo no prazo de 30 dias, sob pena de ser demitido por abandono de cargo. A banca poderia ter sido mais precisa, né? Olha aqui, ó, porque ela não fala qual é a licença, ó. Cessando as razões do afastamento, né, o prazo da licença, de qual? Né? Eles poderiam ter colocado licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro. Ficaria mais preciso, né? Embora não tivesse outra alternativa de resposta que não fosse 30 dias, eu confesso que eu dei uma parada nessa questão e falei, não, né? Não dá, não, 7 não pode. Então, fiquei ali meio pensativo, né? Aí eu lembrei da licença, eu falei, deve ser essa, né? Só tem essa, porque não tem nenhuma outra alternativa aqui que encaixe. Mas achei que faltou um pouco de precisão, né, nessa questão. Vamos lá, 15. De acordo, lembrando, gente, que este é um gabarito que eu estou fazendo aqui no dia 28, extraoficial, obviamente, né? Mas eu acredito que estão todas corretas, tá? Mas depois vai sair o gabarito oficial, né? Então, vamos lá. 15. De acordo com a Lei Complementar número 34 de 2011, quanto à advertência, a ação disciplinar prescreverá em 60 dias, 90 dias, 120 dias, 180 dias. Ó, como eu faço a prova, né? Eu, de cara, falei 180. Mas eu fiquei pensando, será que é 180 mesmo? E coloquei lá um ponto de interrogação. Aí eu marco e vou fazer as outras coisas da prova. E vou tendo meus lampejos lá de memória. Falo, nossa, era 180 mesmo, né? Como eu falei, eu estou gravando muita coisa de outras cidades, então às vezes meu cérebro fica confundindo algumas legislações. Aí eu falei, não, é 180 mesmo, né? E tá aqui, ó, artigo 161, a ação disciplinar, né? E aqui no caso falava de a advertência, né? E aí eu lembrei que 5 anos prescreve as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, 2 anos quanto à suspensão e 180 dias quanto à advertência, né?
Então, eu sempre comento nos meus vídeos que a Banca Instituto Mais, ela gosta muito de números, né? Por isso eu vou tentando entender lá os números da banca para poder, na hora da prova, ter a memória, né? Ativar para responder corretamente. Então, aqui é letra D de dado, né? Letra D de dado, 180 dias. Aí nós vamos para a prova da tarde agora, ó. Prova da tarde, Prova da tarde teve sociologia para direção, teve outros cargos também, né? Eu acho, eu não lembro. E assim, o comentário da prova aqui, eu achei a prova difícil, principalmente a parte de específica, né? A parte de português também deu uma puxadinha ali, né? Tinha coisa fácil de português, muito fácil, muito simples, mas tinha umas interpretações, né, que era forçar ali você. Agora, a parte específica eu achei um pouco puxado também, né, porque tinha algumas coisas lá que pegou alguns autores assim que não são tão, né, não cai tanto, ou algum tema que não é tão comentado daquele autor. Então, não achei uma prova fácil, tá? Eu falei que eu fiz 2 provas recentes, né, agora 3, com 2 de hoje. E eu achei a de Peruíbe boa de fazer, da Vunesp, gostei, né? Deu certo a minha estratégia lá. Essa aqui vamos ver, né? Legislação municipal deu certo, agora vamos ver o resto, se deu certo, né? Aí eu já não arrisco palpite, tá? Vamos lá para a questão número 11, da tarde. De acordo com a Lei Complementar número 34/2011, a sindicância poderá resultar, né, em um arquivamento do processo, a aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 15 dias e instauração de processo administrativo disciplinar. É correto o que se afirma em D, 1, 2 e 3. As 3 estão corretas, né? A sindicância, ela pode arquivar o processo, dizer, ó, tá tudo certo, não tem nenhum problema, né? Não tem prova aqui. Pode aplicar uma penalidade de advertência ou suspensão de até 15 dias, é exatamente isso, e pode instaurar um processo disciplinar. Então vamos lá ver, olha aqui, ó, instaurar-se-á, né? Olha que bonito isso. E sindicância, como preliminar de processo administrativo, sempre que a infração não tiver suficiente caracterizada ou definida a autoria. Então eu explico muito isso nas aulas, né? A sindicância, assim, a gente não tem muita noção de quem é o autor, não está muito caracterizado, então vamos fazer uma sindicância, né? Quando não for obrigatório o processo administrativo disciplinar, e da sindicância poderá resultar, inciso 1, arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 15 dias, e instauração do processo disciplinar, né? Olha o prazo aqui para a conclusão da sindicância, que não pode exceder 30 dias, né? Pode ser prorrogado por igual período. Então é importante essa informação. Quando a gente fala de processo administrativo, nós temos que falar de 60 dias, tá? Então lembra disso aí, se você for fazer outra prova, já tá com isso na mente, certo? Então gabarito letra D de dado. Aí vem aqui, ó, de acordo com a Lei Complementar 34, quanto à suspensão, a ação disciplinar prescreverá. Já vimos uma questão que tocou nesse assunto, só que da advertência, agora estamos falando da suspensão, e gabarito é B de bola, 2 anos. Vamos ver aqui a lei de novo, olha aqui, ó, de novo, artigo 161, caiu de manhã, caiu à tarde, né? De manhã caiu dos 180 dias quanto à advertência, e de tarde caiu 2 anos quanto da suspensão. Se fosse demissão, né, 5 anos. E importante uma coisa, aquilo que eu sempre falo, demissão tem caráter punitivo, né? Então, a pessoa foi demitida, aí pode ser uma inassiduidade habitual, pode ter faltado 30 dias consecutivos, né? Ou 30 dias interpolados no período de 1 ano. A pessoa pode ter cometido alguma falta grave, né? Um ato de improbidade, corrupção e tal, aí é demissão, né? Se você não passa no estágio probatório, exoneração. Exoneração não tem caráter punitivo, tá? É uma diferença importante saber isso, porque as bancas costumam cobrar.
Fábio, se for outra legislação, é assim? Sim, na maioria dos municípios, exoneração não tem caráter punitivo. Eu posso ir lá na prefeitura e pedir exoneração. Pedir exoneração, vou embora. Né? Agora, quando fala demissão, por isso que tem gente que fala assim, vou pedir demissão. Não, você não pede demissão. Né? Você pede exoneração, tá? Então, cuidado com isso aí, né? E aqui está falando de prescrição, quer dizer, se nada for feito, prescreve, e aí depois não pode mais punir a pessoa por esse motivo, né? Vamos lá, tela, me ajuda aqui. Isso, 13, né? Ficou meio torta a foto, né? De acordo com a Lei Complementar 34, o servidor que acompanhar filho, pai, mãe ou avô, avó em consulta ou tratamento médico poderá, desde que apresente o competente atestado, justificar por escrito até 3 faltas no ano, tá? Então, até 3 faltas no ano, a pessoa pode justificar para acompanhar, né, parentes aí no médico. Olha aqui a lei, vamos lá, olha aqui, artigo 51, parágrafo 3, o servidor que acompanhar filho, pai, mãe, avó em consulta ou tratamento médico poderá, desde que apresente o competente atestado, justificar por escrito até 3 faltas no ano, tá? Até 3, aí aqui, ou até 6 atrasos ou saídas antecipadas no ano, limitados a 4 horas diárias. E esse benefício é para quem tem jornada de trabalho de 8 horas, né? Diárias e 40 horas semanais, ok? Então, artigo 51, gabarito aqui dessa questão, a número 13 do período da tarde, letra A de amor, né? Letra A de amor. Vamos lá para número 14, né? Essa é a número 14, tá, gente? Aqui, ó, mais uma vez saiu aqui, né? De acordo com a Lei Complementar 34, a remoção é o deslocamento do servidor no interesse da administração no âmbito do mesmo quadro de um órgão para outro do Poder Executivo. Sobre o assunto, analise as proposições abaixo. Então, a banca colocou lá, a remoção entre secretarias será feita por ato do órgão competente de comum acordo entre as secretarias envolvidas. A remoção entre órgãos integrantes da mesma secretaria será feita por ato do secretário da pasta. O servidor poderá requerer sua remoção, que ficará condicionada ao interesse da administração, atendimento das necessidades do serviço, gabarito, letra 1, 2 e 3. A banca aqui não quis trocar palavra, né? Pegou a letra da lei, jogou lá, tum, 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 e tudo certo, né? Olha aqui o que diz a lei. Artigo 27, remoção é o deslocamento do servidor no interesse da administração no âmbito do mesmo quadro de um órgão para outro do Poder Executivo. Para os fins do caput desse artigo, considera-se órgão unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta. A remoção entre secretarias será feita por ato do órgão competente e de comum acordo entre as secretarias envolvidas. A remoção entre órgãos integrantes da mesma secretaria será feita por ato do secretário da pasta, né? Então, 1, 2 e 3 certinho, né? O servidor poderá requerer sua remoção, que ficará condicionado ao interesse da administração, quer dizer, 2, 3 e 4 aqui, né? E ao atendimento das necessidades do artigo. Então, é a literalidade da lei aí que caiu e gabarito, letra D de dado, né? Falou de remoção também, muita gente teve dúvida aqui, principalmente aqui, por ato do secretário da pasta, sim, né? A gente fala quando vai remover ex officio, né? Ou seja, por vontade da administração, né? Então, remove um servidor de um local para outro, tá? Letra D de dado. E a número 15, de acordo com a lei complementar, o trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional sobre vencimento inicial do cargo, sem os acréscimos de outra vantagem, no importe de 10%, 20%, 30%, 50%. Aqui, o que acontece? A lei fala de insalubridade, a insalubridade é 10, 20, 40. Pulo 30, né? Porque o 30 é periculosidade. Se fosse insalubridade, poderia ser 10, 20 ou 40, tá? Dependendo do grau de insalubridade lá, de acordo com a lei.
Como é periculosidade? 30%, né? Banca gosta de número, eu falo isso, o Instituto Mais gosta muito de número. Artigo 72, o trabalho em condições de periculosidade assegura o servidor um adicional de 30% sobre o vencimento inicial do cargo, sem o acréscimo de outras vantagens, né? Então, assim a gente termina a correção de 10 questões de legislação municipal de Santana de Parnaíba, né? Hoje, uma experiência nova, fazer prova na escola que eu sou diretor. Nunca tinha acontecido isso, né? Foi escolhido o Colégio Dona Celina, espero que quem esteve lá tenha gostado, né? E eu tive a primeira oportunidade de fazer uma prova dentro da escola que eu sou diretor, né? Então, gente, fica aí para quem vai fazer outras provas, né? Tá sempre saindo concurso aí em Santana, então é importante você pegar essas leis, né? Foi uma prova árdua, o Instituto Mais caprichou, né? Tem algumas questões que podem dar recurso, né? E a gente vai ver isso com mais calma. Tem uma de Sociologia número 36 que tinha as alternativas 2D, né? Duas alternativas D. Na verdade, deveria ser C, mas por um erro de impressão, acabou saindo duas Ds, né? Duas alternativas D. Mas, enfim, né? A prova foi um pouco exigente ali nos autores pedagógicos, né? Deu uma puxadinha. Tem uma outra questão também na prova de manhã, que eu vou dar uma olhada no edital com mais cuidado, mas eles cobraram lá uma emenda constitucional e eu não lembro de ter visto no edital emenda constitucional, porque se você vai cobrar os artigos, né, e tá lá citado dos artigos da Constituição cobrado, apareceu uma emenda constitucional e ficou estranho, né? Ficou estranho, mas vamos ver, tá bom? Grande abraço e até a próxima.